Olá! Nesse vídeo vou contar pra vocês um pouquinho da nossa história, de como tudo começou. O que era pra ser um fim, na verdade, virou apenas o começo disso aqui que a gente está vivendo. E a gente vai começar então na nossa época de residência. Bom, pra quem não me conhece, eu sou a doutora Marina, eu sou pediatra do grupo Criança em Crise. Nesse vídeo eu vou te contar onde tudo começou. Então, vamos lá? Marina, sempre quis fazer medicina. Na verdade, meu pai é engenheiro, minha mãe é professora, mas meu pai tinha um sonho de fazer medicina. Ele sempre quis ser médico. Inclusive, ele lê mais artigo do que eu acho. E ele estuda muito sobre doença, ele sempre quer saber mais. E acho que ele sempre teve isso frustrado na cabeça dele, de que medicina era uma profissão que dava muito status, uma profissão que ajudava muita gente. Então ele sempre tinha aquilo com ele. Acho que se ele pudesse voltar atrás hoje, ele escolheria fazer medicina. E ele sempre falou isso na minha orelha. Mas eu tenho uma personalidade muito forte e eu bati de frente com meu pai, então muitas vezes eu resisti a esse pedido dele de fazer medicina, de me tornar médica, porque eu queria contrariá-lo, né? Aquela adolescente rebelde que quer provar que o pai tá errado. E essa história aconteceu comigo. Mas aí, aquilo virou um desafio pra mim. Virou um desafio passar na medicina, virou um desafio passar no vestibular. E eu sempre gostei de competição, né? Faço esporte competitivo. Hoje em dia eu não compito mais, mas a minha vida inteira eu joguei vôlei. Depois, quando eu morei nos Estados Unidos, por um tempo eu jogava basquete, atletismo. Eu sempre adorei competir, né? A minha grande alegria era vencer, ganhar. Era uma fair play, uma boa perdedora, mas sempre gostei de ganhar. E aquela história de passar na medicina virou uma competição pra mim. Não posso dizer que eu era uma má aluna, eu era uma boa aluna na escola. Inclusive, eu muitas vezes sentava lá na frente e exigia que os professores passassem mais matéria, me ensinassem mais, porque eu queria passar no vestibular. Eu era até aquela nerd chata, sabe? Que ficava oportunando a vida dos professores, porque eu já tinha essa ideia no colegial de que queria passar em medicina. E eu tinha certeza que eu precisava aprender mais, mais e mais. Enquanto os meus colegas estavam querendo sair pra balada, pras micaretas da vida, eu tava querendo estudar pro vestibular pra passar em medicina. Então aquilo se tornou uma competição pra mim, era um desafio passar no vestibular e eu encarei isso como uma meta de vida. E até então eu não tinha paixão pela medicina, não era uma coisa que, nossa, meu olho brilhava. Mas foi desenvolvendo aquele gostinho de vou passar no vestibular, um dos mais difíceis do país, vou falar pro meu pai que eu sou capaz, e aí fui me apaixonando pela profissão. Então, no terceiro ano, prestei, né, não passei, e aí fui pro cursinho, como todo bom estudante de medicina, vestibulando de medicina. Tem gente que encara isso como uma profissão, tem gente que fica anos aí tentando passar, mas realmente é muito difícil. Então eu fiquei um ano no cursinho, e aquele ano foi um ano sofrido, viu? Se você quer alguma coisa, você tem que se dedicar. Tem muito jeito, gente. Não tem segredo, não tem milagre, não tem hack, não tem prova que vai te salvar de trabalhar duro. Então eu lembro que eu ia pro cursinho de manhã, acordava às 5 horas da manhã, pegava um ônibus lá da minha casa, eu morava na Moca, em São Paulo, pegava aquele ônibus cheio, 5 horas da manhã, um monte de gente indo pro trabalho, ia pro cursinho, ficava no cursinho até o horário do almoço, chegava em casa, almoço pronto, almoçava, tirava uma soneca de 40 minutos, sentava na cadeira e ia parar de estudar só 9, 10 da noite. Isso de final de semana, não tinha folga, até meus pais falavam, Marina, para de estudar um pouquinho, mas eu tomei aquilo como um objetivo e só levantei da bunda da cadeira quando passei no vestibular. Então foi um ano que eu engordei 10 quilos, porque, né, não fazia muita atividade física, só comia, só estudava, e perdi muitas festas de família, muitos aniversários, mas pra mim aquilo era temporário. Eu sabia que tinha um tempo pra começar e um tempo pra terminar. E aí passei então no vestibular de medicina na Unicamp, na Faculdade Estadual de Campinas. Vim morar fora, sair de casa é um grande alívio, pros pais nem tanto, mas pra gente é muito legal. E comecei a fazer medicina. Eu entrei, como eu gostava muito de esporte, eu entrei querendo fazer ortopedia, vejam bem. Era o que eu queria fazer até o terceiro ano de faculdade. E no terceiro ano de faculdade é que eu entrei em contato primeira vez com a pediatria. E aquilo foi absolutamente revolucionário na minha vida. A partir daquele momento eu tinha certeza de que eu queria ser pediatra, de que eu queria trabalhar com criança.
e que a ortopedia era só uma fantasia de quem gostava muito de esporte. E eu percebi que eu poderia fazer diferença na vida de crianças e gostava muito daquele ambiente, gostava de lidar com crianças, sempre era aquela prima que cuidava dos primos mais novos, sabe? Então eu me encontrei. E aí a partir do 3º ano eu já quis fazer pediatria. Então fui para a residência de pediatria e foi aí que eu conheci a doutora Ruane e a doutora Ana. Elas fizeram residência de pediatria comigo. A doutora Ruane ela fez outra faculdade de medicina. Um dia ela vai contar a história aqui pra vocês, mas ela nasceu no Nordeste, ela é de Recife, e ela mudou pra cá muito cedo, a mãe dela veio tentar a vida aqui, e aí acabou conseguindo uma bolsa de estudos na PUC de Campinas, na Universidade Pontifícia. Ela sempre foi uma excelente aluna, se destacou em tudo, mas eu vou deixar ela contar essa história com mais detalhes pra vocês. E aí ela fez faculdade de medicina na PUC, e aí entrou na residência de pediatria na Unicamp. E a doutora Ana veio lá de Brasília, lá da UNB. Sempre também foi o destaque, a doutora Ana é meio nerd, assim. Sempre foi o destaque na turma dela. Também vou deixar ela contar essa história pra vocês. Mas ela fez faculdade na UNB e ela já tinha um sonho de estudar fora, sair da casa dos pais, mesmo antes de fazer a faculdade. Mas acabou que passou lá e ficou, é uma faculdade excelente. E aí, quando foi pra prestar residência, tomou a decisão de sair debaixo das asas do pai dela, mais que da mãe, e veio estudar aqui em Campinas. E foi aí que a gente se encontrou. Bom, eu e a doutora Ruane, nós éramos do mesmo grupo de residência. Então, eles eram divididos lá em grupo e a gente era do mesmo grupo. E no começo, eu vou contar a história pra vocês, a doutora Ruane não gostava muito de mim. E acho que nem eu dela, assim, porque eu era muito incisiva, sempre foi muito mandona, e ela tinha um pouco de medo, e ela era muito certinha, a gente, enfim, não se picava muito não. Mas passamos bem a residência, são 2 anos de residência de pediatria, e daí na hora de escolher a especialidade, que nós 3 somos intensivistas pediátricas, isso é, a gente fez medicina, depois residência de pediatria, e depois terapia intensiva, UTI pediátrica. E quando a gente foi escolher a nossa especialidade, né, que é o R3, que a gente chama, a gente tinha escolhido a mesma especialidade. As 2 pessoas que não se bicavam muito no grupo escolheram exatamente a mesma coisa para fazer. Não é que a gente era inimiga, a gente não brigava, mas a gente não se dava muito bem. Então, a gente não tinha nenhuma amizade, nós éramos colegas, né? A gente se convivia, se suportava ali no dia a dia, nunca brigamos, nada disso, mas a gente sabia que tinha aí um ranço entre as 2, que não dava muito certo. E aí a gente entrou, então, na residência de terapia intensiva. Então nós 3 passamos, eram 3 vagas, e passou eu, Ruane e Ana. Nós 3 éramos as novas residentes de terapia intensiva. Eu não sei se vocês sabem muito bem o que é uma terapia intensiva, eu vou dar uma resumida aqui pra vocês, mas é uma UTI, né, uma unidade de terapia intensiva, um local em que ficam as crianças mais graves, os pós-operatórios, as cirurgias grandes de coração, de cabeça, as crianças que precisam ficar entubadas, as precisam ficar em assistência para respirar, em aparelhos, enfim. Então não é um ambiente muito amigável, não é aquele ambiente de pediatria que a gente imagina, aquelas crianças correndo, não tem nada disso. Eu vou dizer para vocês que a residência de terapia intensiva é um dos momentos mais turbulentos da nossa vida, assim. É uma residência muito pesada. Acho que pra quem não faz medicina, talvez isso não faça muito sentido eu contar agora, mas a gente entrava às 7 da manhã e saía a hora que Deus quisesse. Então, tinha dia que a gente saía 7 da noite, tinha dia que a gente saía 9, tinha dia que a gente saía 10. Acho que o máximo foi 10 e meia da noite pra ter que voltar no dia seguinte às 7. E muitas vezes a gente dava plantão, então a gente trabalhava o dia inteiro, dava plantão à noite e trabalhava o dia inteiro seguinte. Então dava aí pelo menos 36 horas trabalhando direto. Isso é uma escolha, né? Não tô aqui reclamando porque foi a profissão que a gente escolheu. Mas o período da residência é um período muito difícil. E vamos pensar assim, nós 3 éramos um grupo. E a gente estava entrando num ambiente totalmente estranho. E a gente não sabia o que fazer, né? A gente se forma em pediatria, a gente consegue, né, atender crianças no pronto-socorro, mas a gente tem muito pouco conhecimento sobre doenças graves, sobre essas crianças que eu falei pra vocês. Então tudo é muito novo, né? Toda novidade assusta um pouco, mas em específico essa residência é bem pesada, bem pesada.
E a convivência é tão grande, a gente convive todos os dias com as mesmas pessoas no mesmo lugar. Então, no nosso primeiro ano de residência, nós três, eu, Ana e Ruane, a gente se via todo santo dia. Eu via elas muito mais que eu via minha mãe, muito mais que eu via meu namorado na época, que virou marido durante a residência. Mas era um convívio muito intenso mesmo. E na maioria das vezes as pessoas brigam, as pessoas entram em conflitos, porque é impossível você conviver naquele ambiente estressante, aquela cobrança, os chefes te cobrando que você tem que melhorar, você tem que aprender, e você tem muito trabalho para fazer, mas você tá imaturo, você não sabe como faz o trabalho. Então, assim, acho que foi um dos anos mais difíceis de trabalho, assim, da minha vida, sem dúvida. E eu tive a grande sorte, o grande prazer de conviver com essas duas pessoas. E a doutora Ruane, que era uma colega, virou uma amiga, virou uma pessoa em que eu podia confiar. Nós somos muito diferentes mesmo. Temos princípios diferentes, assim, ideias diferentes da vida, mas a gente foi muito mais que colega nesse ano de residência. E a doutora Ana também entra nessa história. Então, nós três criamos um laço muito forte, porque diante de toda aquela cobrança, de toda aquela pressão, a gente conseguia se ajudar. E a gente conseguiu tornar aquela rotina tão estressante, aquela rotina que não era só lidar com criança grave, com criança morrendo, porque isso acontece, não é todo dia, mas acontece com mais frequência do que a gente imagina. Então, lidar com isso já é muito pesado, né? Ter que conversar com uma mãe e falar que o filho dela morreu, isso não é fácil, a gente não aprende no livro, né? A gente aprende vivendo aquilo. Então, aquilo já era muito pesado, mas a rotina daquilo tudo tornava aquele ano muito intenso. E foi o ano que eu casei, gente, que loucura. Casei no meu R3, no meio desse furacão, resolvi casar. Mas, no fim, a vida escreve certo por linhas tortas e estamos todos vivos. E a gente criou um laço muito forte. E nós viramos amigas, que éramos apenas colegas antes, a gente virou amiga. E a gente levou isso pro R4, que foi o ano seguinte. Então a gente conseguiu transformar aquele ambiente estressante em um ambiente mais leve, a gente conseguiu conviver com mais tranquilidade. E a gente começou a estudar juntas para a prova de título. Existe uma prova de título em quase todas as especialidades médicas, a nossa chama TTIP, que é a prova de terapia intensiva, a prova de título de terapia intensiva pediátrica. E a gente estabeleceu uma meta de que a gente ia estudar todos a semana, era de terça-feira à tarde. Terça-feira à tarde a gente se reunia. A Ruane, doutora Ruane, mora ainda em Mogi Guaçu, que é uma cidade aqui perto de Campinas. Então, a gente tinha aula de mestrado durante a manhã, eu e a Ruane, e aí a gente já aproveitava a tarde para estudar. Então, era um compromisso semanal que a gente tinha, e isso acabou dando muito certo. Nós três criamos um grupo de estudos, a gente fazia a lista de temas e toda terça-feira a gente se reunia para estudar um tema específico da prova de título, que é uma prova bem surrada. Se a prova para passar na medicina foi difícil, a prova para entrar na residência foi difícil, a prova para entrar no R3 foi difícil, essa prova foi a mais difícil de todas. Então pensa que o negócio era pesado. E é muito detalhe, muita coisa que tem que decorar, então foi uma época tensa, assim. Mas a gente já tinha se formado, né? A gente já era intensivista pediátrico, então a gente criou esse grupo de estudos. E a gente passava metade do grupo conversando, fofocando, né? Falando da vida, e a outra metade estudando. Mas a gente estudou. E as três passaram na prova de título. A gente prestou a prova em agosto, ficamos um ano, na verdade 5 meses. 6 meses. 6 meses estudando, passamos pra prova. Tem gente que demora mais tempo, mas a gente conseguiu passar. E até fizemos foi em Fortaleza essa prova, fizemos a prova e depois a gente passou 3 dias em Jericoacoara, aproveitando um pouquinho. Depois eu ponho uma foto pra vocês verem. E foi a partir desse grupo de estudos que surgiu uma oportunidade da gente criar alguma coisa diferente, alguma coisa que não era tão comum assim na medicina. E a Ana tem amiga em todos os lugares do mundo. Se você quiser perguntar, Ana, você tem uma amiga no Japão? Ela tem. Na China? Ela tem. No Canadá? Ela tem. E aí a Ana tem uma amiga, que era uma amiga de infância, uma super amiga dela, Elisa, que mora na Alemanha. E essa amiga dela estava fazendo um curso de TI, de tecnologia e informação, informática,
curso de informática. E ela tinha que criar um site de alguém, né, de algum profissional que não fosse da área dela. E elas eram muito próximas e a Elisa falou pra Ana, então, ô Ana, você não quer criar um site? Eu faço um site pra você. E aí a Ana, a gente se encontrava toda semana, ela veio com essa ideia pra gente. Veio falar, meninas, o que vocês acham da gente criar um site de pediatria? A gente se olhou e falou, sei lá, né? Ninguém faz isso, é meio difícil, né? Esse mundo de internet é meio complicado, mas acho que vai ser legal. Então tá bom, então vamos começar a escrever uns posts, um blog, assim, vamos começar a escrever alguns assuntos. E aí a gente começou a separar, né? Cada um escrevia sobre um assunto. Mas, gente, era tão difícil achar assunto pra falar. Pensa na pediatria, pensa no nosso Instagram, aqui no nosso YouTube, quantos assuntos a gente abordou. Mas no começo, não vinha ideia na cabeça, a gente ficava horas pra pensar no assunto, no tema do post que a gente ia fazer. E, nossa, era muito difícil, porque nenhuma de nós sabia mexer na internet, a gente não sabia escrever, não sabia montar o site, mas a Elisa tinha se comprometido a montar o site. Então a gente estava esperando. E aí nessa época a gente sentou, foi tomar um café pra gente decidir que nome que a gente daria para esse site. E aí conversa vai, conversa vem, escreve o nome no papel e nada dá certo. E aí a Ruane teve a ideia, a doutora Ruane que criou o nome Criando Sem Crise. É um trocadilho ali. E a gente percebia muito essa demanda das mães de estarem muito estressadas, muito preocupadas com a maternidade, muito desinformadas, e quando a gente tem pouca informação, a gente acaba tendo mais medo, né? A gente acaba tendo medo do que pode acontecer. Então, a gente achou que esse nome cabia. Então, ficou. Criando Sem Crise, a gente passou esse nome para Elisa e ela começou a montar o site. Aí a gente falou, vamos montar o Instagram também, né? Montamos lá o Instagram dia 14 de novembro de 2018. Então, faz um ano e pouquinho aí que a gente montou o Instagram. E a gente até anunciou o site no Instagram, o site no forno, vai ser lançado. E a gente estava esperando a Elisa montar o site. E espera vai, espera vem, espera vai, espera vem. A Elisa ficou grávida. Isso mesmo, descobrimos que ela estava grávida. E aí bagunçou tudo o nosso site. E no fim das contas o site não saiu do papel. E aí a gente tocou o Instagram, né? Esquecemos lá do site. E nasceu a Lívia. A Lívia é uma das nossas propagandistas no Instagram. Vocês devem ter visto foto dela aí, inclusive no nosso site. Ela é a capa do site. É a filha da Elisa, que é quem inventou o logo, quem fez o logo, quem ajudou a gente a dar esse passo inicial na criação do Criando Sem Crise. E aí o Instagram foi crescendo. A gente começou aos pouquinhos, né? No começo só tem amigo, colega, nem tem mãe lá dentro daquele Instagram, só tem parente, primo, é assim que começa. Pra quem quiser aí começar com o Instagram, começa bem devagarzinho. No começo a gente tinha dificuldade de como é que eu vou editar foto, enfim, era tudo muito difícil. A gente foi aprendendo e hoje a gente consegue impactar a vida de muitas mães. Claro que a gente ainda tá pequenininha, ainda tem muito pra aprender, muito pra crescer, mas esse ano que passou foi um ano de muito aprendizado. Porque a gente não só desenvolveu técnicas que a gente nunca imaginou que poderia desenvolver. Eu, por exemplo, não sabia nem ligar um editor de vídeo. E hoje eu já edito, já faço, coloco legenda, corto vídeo, enfim. Não tá maravilhoso, ainda tem muito que melhorar. Mas a gente teve um crescimento pessoal muito grande, desenvolvemos novas habilidades e conseguimos transformar essa ideia num café. Que nem era uma ideia, era, sei lá, vamos ver o que dá isso aí. Essa amizade que começou estudando para uma prova de título num site, num blog, o que vocês quiserem chamar, que consegue ajudar muitas mães. Então a gente tem seguidora de todas as partes do Brasil, inclusive temos umas seguidoras internacionais. A gente responde dúvidas quase diárias, né? Todo dia eu tento abrir ali uma caixinha de perguntas, e se não abro caixinha de perguntas, a gente responde muitas perguntas no inbox de mães que têm dúvidas na criação do seu filho. E a gente foca, como nós somos especialistas em urgência e emergência, afinal a gente fez terapia intensiva, a gente fez UTI pediátrica, nosso enfoque maior é falar sobre urgências e emergências em pediatria. Ou seja, primeiros socorros em pediatria. O que uma mãe deve fazer se o filho engasgar, se o filho bater a cabeça, se desmaiar, acidentes domésticos, como que previne. Então esse é o nosso grande mote. Mas a gente acabou expandindo esse nosso Instagram
para falar de diversos temas na pediatria. E foi aí que criou uma paixãozinha no coração de cada uma de nós, porque a gente tinha essa ideia de que a gente não gostava muito desse negócio de pediatria geral. Ah, deixa isso para outras pessoas. A gente gosta de UTI, a gente gosta de criança grave, é isso que motiva. Mas a gente aprendeu a gostar desse mundo e é fascinante como a gente, quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, mais a gente quer ensinar. E quando a gente ensina, é quando a gente realmente aprendeu. Então, foi um crescimento exponencial aí para mim, Marina, para o meu crescimento pessoal como pediatra. Espero que como mãe, logo mais, né? Não sei quando que isso vai acontecer, mas espero que em breve eu possa colocar em prática no meu dia a dia todos os ensinamentos que eu passo para vocês. E a gente espera muito que esse canal, essa reflexão consiga atingir o maior número de mães possíveis, porque esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo é que a gente consiga melhorar a vida dessas mães, tirar as dúvidas em relação aos seus filhos, que são os seus bens mais preciosos, e a gente espera que com esses ensinamentos todos, muitas crianças possam ser salvas, não só de acidentes graves, mas que elas possam ter alimentação melhor, que elas possam ser melhores tratadas nas suas crises de asma, que elas possam evitar de tomar antibiótico para tudo quanto é coisa, porque as mães têm informação, que elas possam atingir cada vez mais informação, fazer com que esse conteúdo chegue na casa de vocês e que vocês aproveitem da melhor forma possível. Então esse é o nosso grande objetivo com Criança em Crise. E eu queria contar um pouquinho da história porque eu acho muito interessante saber da história das pessoas, né? Todo mundo tem uma história por trás de qualquer profissão, todo mundo tem uma história para contar. E quando a gente admira uma pessoa, quando a gente confia na pessoa, acho que fica mais interessante ainda saber de onde tudo começou. Então essa é a história do Criança em Crise. Depois as meninas vão contar a história pessoal delas, eu falei um pouquinho mais da minha. Mas era isso que a gente queria dividir com vocês. Espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo. Sei que é um pouco longo, que eu falei demais, mas se você gostou, aperta lá no curtir. Deixa um comentário aqui pra mim, fala um pouquinho da sua história, quero te conhecer melhor. Deixa aqui na caixinha o que você aproveitou dessa história, o que você se vê nessa história nossa. Se você consegue reconhecer algum tracinho da sua história. Então conta aqui pra gente. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, a hora é agora. Aperta lá no inscreva-se e receba as notificações dos nossos próximos vídeos. Era isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Um beijão a todos e até a próxima.